Boa noite, irmãos. Graça e paz. Hoje nós queremos compartilhar com os irmãos o nosso estudo bíblico, que compartilhamos na igreja toda quarta-feira. E hoje estamos gravando, então, esse vídeo para que os irmãos possam também ter a oportunidade de ouvir aquilo que nós temos compartilhado. Nós estamos estudando o livro de Daniel, como os irmãos sabem. Nós chegamos no capítulo 9 de Daniel, não terminamos esse capítulo 9. E a intenção hoje, então, é nós terminarmos, fazer uma revisão daquilo que já vimos nesse capítulo 9, e na verdade a partir do versículo 20 até o final do capítulo, que é o versículo 27, e então concluirmos esse capítulo 9 nessa noite com os irmãos, né, aqueles que têm participado da quarta-feira, poder continuar, né, ouvindo esse estudo, compartilhando esse estudo, e aqueles irmãos que não têm tido a oportunidade de participar, estarem também se inteirando daquilo que nós temos compartilhado, aprendido, né, aqui na igreja às quartas-feiras, no livro do profeta Daniel. Então, nosso tema de hoje é o Salvador ungido rejeitado, que vai do versículo 20, como já falei, até o final do capítulo, que é o versículo 27. Eu vou ler agora apenas o versículo 20 ao 23 e depois vamos lendo mais alguns versículos durante nosso compartilhar. Versículo 20 diz assim: Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel. E lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das suas súplicas saiu a ordem e eu vim, para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Vamos orar nesse momento? Pai amado, queremos te agradecer por esse dia, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia. E agora pedir ao Senhor que nos ajude na compreensão daquilo que iremos compartilhar nesse livro, ó Deus, que o Senhor mesmo capacitou pelo teu Espírito Santo, iluminando a vida do teu servo, Daniel, fazendo com que ele pudesse realmente entender aquilo que deveria registrar. Teu Espírito Santo, ó Pai, inspirou teu servo para registrar, ó Pai, a tua vontade, que sirva também para a nossa compreensão, para a nossa edificação. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, então, capítulo 9, versículo 20 em diante, temos aqui algumas divisões e, como eu disse anteriormente, vamos fazer uma breve revisão daquilo que já vimos, né? O primeiro ponto dessa nossa reflexão, nosso compartilhar, é durante a oração. Então, se refere à oração que Daniel estava aqui fazendo, né? Como os irmãos puderam ver aí na leitura, né? Também acompanhar aqueles que acompanharam em suas Bíblias, Daniel estava fazendo uma oração. E nessa oração, então, o que acontece? Deus envia o anjo Gabriel para ali conversar, dialogar com Daniel. E essa conversa, né, esse envio do anjo da parte de Deus para conversar com Daniel tinha um objetivo, que era fazer com que Daniel entendesse, né, levar a Daniel a entender qual deveria ser o registro que Daniel deveria fazer de tudo aquilo que ele estava ouvindo, tudo aquilo que ele estava vendo, e que Deus queria que ficasse registrado para as gerações futuras. Nem tudo que Daniel ouviu, nem tudo que Daniel viu foi registrado. Mas Deus sabia, né, como nós cremos assim, né, Deus soberano, Deus todo-poderoso, o que deveria ser registrado para ficar para a posteridade, para que chegasse até nós, por exemplo, né, e assim nós soubéssemos as revelações do que Deus tinha para o seu povo. Como sabemos que é o próprio Cristo também, nem tudo que ele falou, nem tudo que ele realizou, né, foi registrado ali nos evangelhos, né? Os evangelhos não registraram tudo, mas o necessário, o importante, aquilo que é fundamental para que o homem creia em Cristo, para que o homem possa ter, através de Cristo, a vida eterna, está ali registrado. Então Daniel teve essa visita do anjo para que ele pudesse ter essa compreensão, né? Aquilo que deveria ser registrado e que iria então passar para a posteridade. Qual o motivo então daquela visita? Por que Deus fez com que o anjo fosse até Daniel, né, tivesse esse diálogo com Daniel? O motivo é o amor de Deus por Daniel. No versículo
23, né, ele fala, és muito amado. Então Deus amava Daniel. Não era algo em Daniel, né, que levou Deus a ter essa iniciativa de enviar o anjo, mas aquilo que havia no coração de Deus para com Daniel, o amor de Deus, fez com que ele então pudesse alcançar aquele homem, aquele servo que também era pecador, né? Como todos nós sabemos, todo ser humano é pecador, todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas Daniel então teve esse amor de Deus sobre ele e o capacitando a ser usado por Deus, a ser instrumento de Deus para registrar os fatos que Deus queria que fosse registrado. E assim também é conosco, né? Se nós podemos ter essa comunicação, né? Esse acesso a Deus, se podemos ter também essa oportunidade de servir a Deus, não é de nós para com Ele, é dele para conosco. Ele que nos alcançou, Ele que nos amou, Ele que nos deu esse privilégio de podermos servir na sua obra. Então assim foi com Daniel. O motivo foi o amor de Deus alcançando Daniel e usando aquele servo para poder fazer a obra daquela época, daquela forma que Deus queria que ele ali realizasse. E aí terminamos o primeiro ponto, que falava sobre a oração de Daniel, e partimos então para o segundo ponto, que chama-se período de 7 setes. Período de 7 setes, que não é, na verdade, um número fechado, né? Ou não é um número matemático exato, mas é, na verdade, um período indefinido de tempo. Um período de tempo, onde Deus iria mostrar que aquele sofrimento que o povo estava passando, o povo de Israel, né, que havia sido levado cativo para a Babilônia, esse sofrimento teria um limite, né, chegaria ao fim, seria um prazo estabelecido por Deus. E também tinha um propósito, havia um propósito naquele sofrimento, né, naquela situação que o povo de Israel estava vivendo. Nada que Deus realiza sem um propósito, nada é por acaso, nada é acidente de percurso. Tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. E aquela situação também tinha esse propósito. E esse propósito, no livro de Daniel, ele se manifesta, ou ele se apresenta em 6 itens diferentes. O primeiro é para fazer cessar a transgressão. O povo de Israel estava cativo por causa da rebeldia, por causa da transgressão. Então, Deus mostra que essa transgressão deveria cessar. E ela só iria acontecer, né, ou iria se cumprir na pessoa e na obra de Cristo Jesus, né, na sua vida, quando Ele veio para poder tomar sobre si os nossos pecados. Então, para fazer cessar a transgressão é o primeiro item. O segundo, para dar fim aos pecados. Mais uma vez, né, apontando para Cristo. Cristo nos liberta da escravidão do pecado, liberta os seus filhos, liberta os seus servos, e um dia também teremos a libertação total da presença do pecado em nós. Então, obra também do Senhor Jesus. Terceiro ponto, para expiar a iniquidade. Cristo sofreu a punição em nosso lugar, morrendo na cruz, né? O que nós não teríamos condição de realizar, pagar pelos nossos pecados, porque somos pecadores diante de Deus, não teríamos condição de fazer isso, mas Cristo então veio e tomou sobre ele os nossos pecados, morrendo na cruz do Calvário em nosso lugar. O quarto ponto, para trazer a justiça eterna, ou seja, o efeito da obra de Cristo, né, a sua morte na cruz, esse efeito da sua obra realizada na cruz, torna pessoas de todas as tribos, povos e línguas conhecidas pelo amor de Deus, alcançadas pelo amor de Deus, né, regeneradas pelo amor de Deus, e assim então elas podem ter a certeza de uma eternidade com Cristo na Nova Jerusalém. Então é a justiça eterna do Senhor Deus, né, através da pessoa e da obra de Cristo Jesus. E aí vem então o quinto ponto, para selar a visão e a profecia. Aqui está indicando a fidelidade de Deus. Deus então estava ali mostrando a Daniel o que iria acontecer e ele é fiel para fazer cumprir. Tudo que Daniel haveria de registrar, para nós hoje já está registrado. Deus faz com que aconteça. Ele fez aquilo que já aconteceu, está fazendo nos nossos dias e fará. Nada cairá por terra daquilo que Deus revelou aos seus servos para que registrassem, e assim então ele faz com que aconteça a fidelidade, né? A visão e a profecia
de Deus através dos seus servos, elas sempre se cumprem. E o sexto ponto, então, para ungir o Santo dos Santos, né? Então aqui aponta para a consumação dos séculos, aponta para a nova Jerusalém, a habitação dos servos de Deus, dos filhos de Deus. E o primeiro morador dessa nova Jerusalém é o próprio ungido de Deus, é o próprio Senhor Jesus, né, que veio ao mundo como aquele que morreria na cruz por nós, cumpriu a missão, mas ele há de vir como leão da tribo de Judá para buscar todos os seus eleitos, para juntar, né, a sua noiva e aí então levar para a morada eterna. Ele como primeiro morador e os seus filhos, né, os filhos de Deus, então como os moradores que irão habitar na nova Jerusalém. E aí então termina esse ponto dos períodos dos 7 setes com essas 6 divisões que acabei de compartilhar. Foi o que nós vimos até agora na quarta-feira, né, a última quarta-feira que podemos compartilhar com os irmãos aqui na igreja. Então, hoje nós iremos então começar agora o ponto que ainda não tínhamos visto, que é o terceiro ponto, que fala sobre os 3 períodos de tempo. E aí vai então do versículo 25 e o 26, e eu vou ler agora então para os irmãos, se os irmãos quiserem, podem acompanhar em suas Bíblias, né, também a leitura. Capítulo 9, Daniel, versículo 25 e 26. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então, os 3 períodos de tempo. Mais uma vez aqui nós vemos números aparecendo, né, que muitas vezes não é tão fácil de serem entendidos, de serem interpretados. E para nos ajudar então nessa compreensão do que esse texto que acabamos de ler tem a nos ensinar, nós podemos dividir em 3 partes ou em 3 períodos. O primeiro período chama-se o retorno a Jerusalém, né, o retorno a Jerusalém. Como nós sabemos, Daniel, né, e tantos outros judeus foram levados para a Babilônia na condição de escravos. E ali então permaneceram até que Deus tocasse no coração de um rei chamado Ciro, rei da Pérsia, para que ele então pudesse permitir que o povo de Deus retornasse para Jerusalém. Então esse período, né, o retorno a Jerusalém. E podemos ver essa situação, né, esse retorno do povo de Deus para Jerusalém em alguns textos da Bíblia. E eu quero só destacar apenas um texto, lá no livro de Esdras. Se você puder também abrir sua Bíblia aí, nós iremos ler no capítulo 1 de Esdras, versículo 1 a 4, que fala justamente sobre esse retorno do povo de Deus para Jerusalém, que diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias, para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então essa é a primeira parte, né, esse primeiro período, né, desses 3 períodos de tempo relacionados aqui em Daniel capítulo 9, 25 e 26, quando Deus permite que o povo volte para Jerusalém. E esse fato aconteceu entre os anos 538 a 537 a.C.,
Deus usa aquele rei, um rei ímpio, mas Deus move o coração daquele rei. E Deus tem tudo nas suas mãos, não importa quem seja a autoridade, né? Nenhuma delas pode fugir ao poder e ao agir de Deus. E Deus então age naquele coração do rei Ciro e ele então permite que o povo retorne para Jerusalém, para ali reconstruir a cidade, reconstruir as muralhas, reconstruir o templo de Jerusalém. Como nós vemos no livro de Esdras, no livro de Neemias, esses fatos acontecendo, né, como comprovação do amor de Deus, do agir de Deus na vida do seu povo. Depois temos então o segundo período, que se refere à primeira vinda de Cristo, né? O anjo Gabriel fala aqui no texto que nós lemos de Daniel 9, fala sobre o libertador, né? Fala sobre o ungido que o judeu tanto aguardava, né, para ser o seu libertador e que viria no tempo determinado pelo Pai, como Paulo diz lá em Gálatas 4:4, né? Na plenitude do tempo, o Senhor Jesus veio. O povo de Israel esperava, aguardava, e mais uma vez encontramos vários textos bíblicos que narram essa expectativa, essa esperança do judeu em a chegada do Messias, a vinda do seu libertador. Eu quero simplesmente confirmar com os irmãos, né, uma passagem bíblica, também os irmãos querendo podem abrir sua Bíblia, no livro de Isaías, profeta Isaías, no capítulo 61, versículo de 1 a 3. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então esse texto é um dos textos bíblicos que apresentam, né, a profecia, a promessa do ungido de Deus, do libertador. Então esse é o segundo período narrado aqui por Daniel no capítulo 9, versículo 25 e 26. E por fim, então, vem o terceiro período, que fala sobre o príncipe destruidor. O príncipe destruidor, aqui no versículo 26, que diz assim: depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. Né? O Senhor Jesus cumpriu, morreu ungido, né? E foi tomado, né? Foi assunto aos céus. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então esse texto aqui, mais uma vez, aparece ungido, sendo rejeitado, né? Os homens rejeitaram aquele que veio para morrer em seu lugar. Pediram a crucificação do Senhor Jesus. E aí então, esse príncipe rejeitado, esse ungido rejeitado pelos homens, morto na cruz, depois disso então vem aquele que vinha prevalecer contra Jerusalém, prevalecer contra o templo de Deus. E esse texto, então, se refere, entende assim os estudiosos, né, os teólogos, a um homem chamado Tito, que no ano 70 depois de Cristo destruiu a cidade e destruiu o templo em Jerusalém. Ele ainda era um príncipe, ele era filho de Vespasiano, que era seu pai, que era o rei, e ainda sendo um príncipe, ele vai e realiza essa obra, né? Destruindo Jerusalém, destruindo o templo, e depois então ele vem a tornar-se rei no ano 79, quando seu pai Vespasiano veio a falecer. Então, meus irmãos, nós vemos aqui Daniel registrando aquilo que Deus queria que ele registrasse, para que pudéssemos hoje, né, compartilhar, verificar o agir de Deus na vida do seu povo naquela época. E hoje não é diferente, né? Diante de todo esse quadro que nós acabamos de compartilhar, né, que o anjo Gabriel ali apresentou a Daniel, e Daniel então tinha a tarefa de registrar. Sabe que nós conseguimos entender, né, dimensionar como estava o coração, né, como ficou o coração daquele homem, aquele servo de Deus, Daniel,
sabendo que tudo aquilo haveria de acontecer, para nós hoje talvez seja fácil nós assimilarmos isso, porque nós estamos lendo o livro de Daniel, nós podemos ler os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, e ver que realmente Jesus veio, cumpriu a sua missão, realizou a obra que o Pai lhe confiou, morreu na cruz, ressuscitou, subiu aos céus. Nós podemos ver a própria história da humanidade mostrando que realmente houve esse personagem, Tito, que veio e destruiu Jerusalém, destruiu o templo ali em Jerusalém. Então nós estamos vendo o fato já acontecido, né? As profecias já cumpridas. Mas para Daniel, que viveu 500 anos antes de Cristo, né? Não seria fácil receber aquelas mensagens, né? Ouvir aquelas mensagens, registrar aquelas mensagens que ficariam para as futuras gerações. Mas Daniel, então, continuou confiando, continuou realmente tendo no coração dele essa convicção de que Deus estava presente, de que Deus estava ali com ele, e Deus estava realmente mostrando a ele aquilo que ele deveria registrar para a sua posteridade. Só um pouquinho aqui, irmão, vocês beber um golinho d'água. Então, meus irmãos, Deus continua no controle. Né? Deus que moveu o coração daquele aquele rei ímpio, né, Ciro, continua no controle, continua agindo, continua cumprindo os seus propósitos. Nada pode escapar, né, ou escorregar das mãos de Deus. E todos os fatos que a humanidade já enfrentou, né, sejam fatos desagradáveis ou fatos agradáveis, coisas boas, né, vitórias, tudo, enfim, né, com certeza tem um propósito, tem um objetivo maior em tudo isso, que é justamente a reconciliação de Deus com os pecadores arrependidos. Desde lá de Gênesis, quando o homem caiu, né, quando o homem pecou, Deus começa a agir, começa a revelar que aquele fato não fugiu ao seu controle. Ele não foi pego de surpresa. E aí ele começa então a trazer a revelação da vinda do Messias. Aqui, mais uma vez, isso acontece em Daniel. A revelação da vinda do ungido. E hoje para nós, essa revelação é viva, essa revelação é clara. Deus está realizando todo o seu propósito, né, tudo aquilo que ele tem realizado nos dias de hoje, né, que muitas vezes traz tanto transtorno, tantas situações difíceis, mas a convergência é uma só, a reconciliação do Criador com as criaturas alcançadas pela sua graça, né, a quem ele resolveu manifestar o seu amor, a quem ele resolveu se revelar, a quem ele se deixa ser encontrado quando essas criaturas se arrependem de seus pecados, recebem a Cristo como seu Senhor e Salvador, reconhecem a grandeza, reconhecem a soberania de Deus, se voltam para esse Deus, ele se deixa ser encontrado. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, diz assim a palavra do Senhor, né? Aqueles que são lavados pelo sangue de Cristo se tornam novas criaturas, aqueles que já morreram para si mesmos e passaram a viver para Deus. Então, Deus concretizou a sua obra, aquilo que Daniel aqui registrou. Hoje, mesma coisa, Deus está concretizando a sua obra até a volta do Senhor Jesus. Eu quero então encerrar esse nosso estudo de hoje, pedindo aos irmãos que abram sua Bíblia, se você puder aí em sua casa, onde você está, no livro de Colossenses. Colossenses capítulo 3, para nós terminarmos esse compartilhar nessa noite. Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 3. Aliás, vamos ler até o versículo 4, né? Colossenses 3, de 1 a 4. Eu vou ler aqui, e se você puder também ler comigo, né? Eu não vou ouvir você ler aí na sua casa, mas se você puder ler comigo, será muito bom para você acompanhar a leitura, não só ouvindo, mas também lendo Colossenses 3, de 1 a 4, tá certo? Vamos lá então? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo,
Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém, irmãos? Quando que isso vai acontecer? Quando que isso vai ser concretizado? Daqui a 5 anos? Daqui a 50 anos? Daqui a 500 anos? Não sei, mas tenho a certeza. Vai acontecer, porque o nosso Deus é fiel e vai cumprir as suas promessas. No nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Pai amado, obrigado, Senhor, pela tua instrução, pela tua palavra, Deus. Que nós possamos cada vez mais nos deliciar nas tuas verdades. Vendo, ó Deus, que o Senhor é fiel, cumpriu aquilo que foi escrito e que já é passado para nós hoje, já aconteceu, já se realizaram. E hoje estamos vivendo um tempo, ó Deus, que o Senhor nos deu, tempo de luta, tempo de provações, mas o Senhor continua presente, o Senhor continua movendo os corações, o Senhor continua usando quem o Senhor quer, como quer e quando quer, para que tudo possa convergir para essa reconciliação daqueles que o Senhor mesmo comprou, criou e comprou com o sangue de Jesus. Ó Deus, nos ajude a continuar firmes, a continuar perseverantes, a continuar, ó Deus, testemunhando o teu poder, falando dessa tua palavra, desse teu amor, ó Deus, para que aqueles que o Senhor mesmo já escolheu, desde a fundação, antes da fundação do mundo, ó Pai, possam se achegar-se ao Senhor, através do nosso compartilhado, nosso testemunhar, Pai. Eu sei que o Senhor não precisa de nós, o Senhor não precisa de uma calamidade para atrair os teus, mas o Senhor usa quem o Senhor quer e o que o Senhor quer para alcançar os teus eleitos. Por isso, Pai, nos colocamos nas tuas mãos, como servos limitados, frágeis, mas que o Senhor, Pai, resolveu nos amar, para que o Senhor possa nos usar, Pai, com determinação, com ousadia, com humildade, mas com a autoridade do Senhor, para vivermos tua palavra, testemunharmos a tua palavra, Deus, a todos aqueles que tivermos acesso, que pudermos, ó Pai, nos achegar a essas pessoas. Ó Pai, firma o nosso coração e nos use, como usaste Daniel, para a glória do Senhor, no nome de Jesus, que eu clamo e agradeço agora e sempre. Amém. Amém. Uma boa noite a todos, bom descanso, nos abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém, irmãos.